Não vamos falar sobre o Salmo todo, porém, nós vamos aqui fazer algumas considerações. Esse Salmo, por exemplo, é uma descrição do sofrimento de Jesus. Houve uma mensagem profética aqui no 22, falando desse sofrimento de Cristo, que a gente lembra que alguns pontos aqui se relacionam na crucificação. Então fala da dor de Jesus, do sofrimento de Jesus e da vitória que ele teve, porém não é dito como ele obteve a vitória, mas ele passa a narrar o que ele fez depois que foi abençoado por Deus. Então vamos examinar esse texto, vendo sobre o sofrimento do nosso Salvador e quais ensinos que podemos tirar para a nossa vida do sofrimento dele. Então vamos observar aí no versículo 1, que o nosso Salvador, ele experimentou o distanciamento de Deus quando fazia expiação pelos nossos pecados. Deus se afastou dele. Por isso ele diz, e aí o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor está me deixando nessa situação? Por que o Senhor afastou-se de mim? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Por que eu estou orando e o Senhor não me respondeu? Por que o Senhor não ouviu a minha voz? Versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então, nosso Senhor experimentou essa ausência divina. Mas por que isso? Porque ali na cruz, ele estava levando sobre o seu corpo os nossos pecados. Ele, em outra passagem, diz que ele fez, aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós. E nós sabemos que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é isso que está acontecendo. Ele está com o meu pecado, com o nosso pecado. Então nessa hora Deus se afasta dele, porque ele está expiando os pecados, os nossos pecados. Foi nessa hora que ele então clamou assim, né? O pai então abandona o filho, ou se afasta do filho, porque o filho está levando o pecado dos seus eleitos. Aqui já encontramos uma lição preciosa para nós. Os crentes vão experimentar o afastamento de Deus quando estiverem vivendo em desobediência. Assim como o filho sentiu a ausência do pai porque carregava o pecado da humanidade ou dos eleitos, assim também o crente verdadeiro, se estiver em desobediência ao Senhor, Deus se afasta dele. Foi assim que aconteceu no tempo de Josué. Eles tiveram uma vitória fabulosa contra a cidade de Jericó, e quando foi contra a cidade de Ai, uma cidade inferior, muito inferior, eles foram derrotados. E então Josué chorou na presença de Deus, e Deus mandou dizer para ele, disse para ele: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel, o povo de Deus, se fizera condenado, já não serei convosco, senão
eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, esse afastamento de Deus que Jesus experimentou por ter levado os nossos pecados, os crentes enfrentarão se desobedecerem ao Senhor. Os crentes terão a sensação de abandono divino, como Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto estão experimentando situações desconfortantes. Agora, não é propriamente o erro do crente, mas quando a gente está vivendo uma situação que é difícil aos nossos olhos, que é dolorosa, nós temos a sensação ou a impressão que Deus está distante, está longe, está indiferente, não está ligando para o que está acontecendo conosco. O Jó, no livro de Jó, diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Assim como Jesus experimentou, e não é questão de pecado, nós vamos sentir na nossa vida esse distanciamento de Deus. Os crentes não devem desistir de clamar ao Senhor, apesar do seu silêncio. Deus está em silêncio, mas Ele está orando: Deus meu, por que me desamparaste? Se vocês lembrarem, Ele não só ora por si, mas Ele ora pelo povo que estava crucificando, perdoa os seus pecados, né? Depois ele se dirige dando uma palavra de ânimo ao ladrão. Então nós, apesar desse silêncio, dessa não operação divina, não podemos nos calar. Devemos continuar a falar com Deus, porque diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então há uma promessa que Deus virá ao nosso favor, que Deus vai de alguma maneira se manifestar e nos favorecer. Os crentes precisam ter consciência que o sofrimento é temporário, mas o estado de felicidade prometido é eterno. Jesus não ficou naquela cruz para todo sempre. Ele ficou na cruz, ele sofreu, ele morreu, né? E depois ele foi ressuscitado pelo Deus. E Paulo nos advertindo sobre essas coisas ruins que acontecem a nós, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, porque isso só pode acontecer aqui e agora, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é o grande contraste aqui. Os crentes precisam ser lembrados de que Deus é quem determina o momento e como responder às nossas orações. Jesus esperava naquele momento que ele viesse e rompesse, né, e o livrasse. Geralmente nós imaginamos sempre assim, uma medida extraordinária divina vindo e tirando completamente essa situação de desconforto. Não é assim que geralmente Deus opera. Jesus teve de expiar os nossos pecados, ele tinha de morrer para pagar as nossas dívidas, e Deus vai atendê-lo ao terceiro dia, fazendo com que ele volte à vida e dando a ele a glória, o nome que é acima de todo o nome. Então o Pai não respondeu naquele momento que ele clama, mas o responde 3 dias depois, levantando ele dos mortos para não mais morrer. Então, meus irmãos, ainda que as nossas orações sejam contínuas e não haja uma resposta,
precisamos ter essa atitude. Esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu esperei e ele ouviu. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então houve um processo de aguardo, mas esse aguardo foi rompido, né, porque Deus veio em socorro dele. Então essa é a primeira lição aqui. Nessa ausência que Jesus sentiu de Deus, o crente também vai experimentar muitas vezes. Mas Jesus não se desesperou. Ali no versículo 3, a gente vai ver aí outro sofrimento de Jesus. Nós vamos perceber que devemos lembrar no sofrimento os feitos do Senhor no passado, para ter esperança no presente. Vejam o que ele diz na sua oração. Leamos o 3 até o 5. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Ele está orando e diz: ó Senhor, mas meus irmãos, o do passado, quando estiveram numa aflição também intensa, eles confiaram em ti, eles clamaram a ti, o Senhor ouviu e o Senhor livrou. Então, como é bom a gente que está vivendo situações de desconforto nessa vida, lembrar do que Deus já fez, do que Deus já operou, né? Vejam aí nesse versículo 3, que ele lembra do caráter de Deus. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Lembrar do caráter de Deus é assim um tipo de ânimo, de alicerce para avivar nossa esperança. O Senhor não muda, diz o Senhor. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não age como nós, de acordo com o nosso temperamento, né? O dia que a gente acordou de bom humor. Não, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não muda, Ele é santo, Ele é justo, é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é poderoso. E diz aí no versículo 3, contudo és santo. Lembra aqui de Samuel, quando visitou a família Samuel 22, 32, diz assim: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Quem é a minha fortaleza e a minha força? E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Esse Deus presente, esse Deus que não muda, que está do nosso lado. Devemos lembrar da adoração dos santos que estão fazendo ao Senhor, para nos lembrar que não é inútil buscar a Deus. Observe a igreja louvando aí, né? O texto diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ele lembra a congregação, esse povo prestando culto a Deus. Isso dá incentivo a ele para mostrar que não é inútil invocar o nome do Senhor. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, né? Diz que o louvor liberta.
quando a gente está cantando louvores, Deus já está operando maravilhas, como salvou Josafá dos seus adversários. Devemos lembrar, irmãos, da confiança no Senhor por parte da igreja no passado. Isso vai estimular a seguir os seus passos. Vejam o que diz em segundo livro das Crônicas. Ouçam: ah, nosso Deus, diz Josafá, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Confiança no Senhor. Devo crer no Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Lembrar que a confiança no Senhor é essencial para a operação de Deus. Deus não pode ou não deve operar em lugar em que as pessoas não acreditam nele. Isso aconteceu com o pessoal de Nazaré. Não pôde fazer Jesus ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Eles não acreditavam que Deus pudesse fazer um prodígio, uma maravilha, um livramento. Então, se não crer, não verás, a glória de Deus. Lembrar da resposta divina à oração passada deve nos motivar para a oração atual. Deus já respondeu as nossas orações. E se Ele respondeu no passado, vai tornar a responder no presente. Ele não mudou. Diz o Salmo 107, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém. Em terceiro, meus irmãos, o sofrimento de Jesus. Não permitir que as circunstâncias e as vozes contrárias apaguem nossa confiança no Senhor. Ali Ele está na cruz. E o que ele está ouvindo das pessoas, versículos 6 a 8? Mas eu sou verme e não homem, opróprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. A pessoa, ele nessa situação, apesar de no versículo 6 parecer que Jesus está dizendo o que ele é, certamente aqui ele está falando do que as pessoas falam a seu respeito. Mas algumas lições nós podemos tirar aqui dessa passagem. Satanás, irmãos, aposta nas circunstâncias adversas para nós perdermos a confiança no Senhor. Talvez ali naquele momento da cruz, o diabo vai pensar assim através dessas vozes: ele vai desistir de seguir a Deus agora que ele está ferido, agora que ele está abandonado. Satanás disse isso com muita clareza ao Senhor Jesus. Ao Pai, acaso não cercar-te concebe a Ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoar-te, e os seus bens se multiplicam na terra? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele apostava que ao Jó perder os benefícios do Senhor, ele também desistiria de adorar o Senhor. E aqui agora, nessa circunstância tão difícil, há uma pressão para que Jesus, como diz a mulher de Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Foi essa a recomendação da mulher. Mas Jó foi um homem firme. Louca, nós não recebemos bem do Senhor, também podemos receber o mal, Cuidado, por exemplo, então,
com complexo de inferioridade para não afastá-lo do Senhor. Porque o texto diz assim: mas eu sou verme, ou dizem, né? Eu sou verme e não homem. Isto é, a pessoa vai dizer: quem é você para que ore e Deus possa te atender? Quem é você? Você é pó e cinza, você é nada, porque Deus vai se inclinar para te ouvir. E às vezes a gente pode aceitar uma consideração dessa na mente, ou em palavras negativas, né? E aí a gente aceita essa palavra e isso nos faz afastar da oração, nos afastar de Deus. Irmãos, apesar de sermos pó e pecadores, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu sou pecador, eu sou pó e cinza, mas também sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho de ter equilíbrio quanto ao meu estado, né? Cobiçais, diz Tiago, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Então, uma pessoa de complexo de inferioridade não vai buscar a Deus, porque vai dizer: Deus não vai me ouvir. Eu tenho que esperar que o diácono, que o presbítero, que o pastor olhe por mim, que senão não vai ter jeito para mim. Mas isso não é verdade, não é? Deus ouve um coração contrito e compungido. Ele não desprezará. Cuidado também com a autoimagem, para que Deus não se oponha a você. Eu não posso ser também, diante do Senhor, achar que serei ouvido, porque olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu frequento os cultos, eu leio a Bíblia, eu oro. Apesar disso ser algo bom, mas eu não posso jogar na cara de Deus assim: olha, eu tenho muito mérito aqui para o Senhor me atender. Porque também diz Tiago: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. Cuidado com a indiferença dos que estão ao nosso redor, para não desanimar na fé em Deus. Aquelas pessoas estavam ali fazendo o quê? Dizendo o quê? Observe aí: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e balançam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Era deboche, estavam debochando da fé dele, da confiança nele. Então você e eu precisamos tomar cuidado, porque a indiferença dos que estão ao nosso redor, para não nos desanimar na fé. Diz João, evangelista: pois longe de mim a meus irmãos, e os... Desculpe, é Jó falando: pois longe de mim a meus irmãos, pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Além da doença, o desprezo desse grupo próximo a ele. Mas esse homem perdeu amigo, perdeu os colegas, os parentes, mas não perdeu a Deus nem a fé no Senhor. Ele continuou, disse: eu creio no Senhor. O meu Redentor
vive, e por fim eu verei ele, eu mesmo o verei com os meus olhos. Cuidado com os escarnecedores, para não afetar sua fé em Deus. Sim, escarnecedor vem, cadê? Se Deus é Deus, por que você não tem isso, aquilo? Por que Deus não te abençoa? Diz o Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então a experiência do Senhor Jesus até aqui será uma experiência nossa também. Nós vamos sentir essa ausência de Deus não vindo ao nosso encontro. Nós vamos precisaremos lembrar do que Deus já fez no passado, no que Deus já fez no nosso passado, para continuar orando no presente. Nós vamos ouvir muitas vozes dizendo, não adianta, não tem solução, não vai mudar. Essa confiança em Deus não vai alterar a situação. Não creia nisso. O nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. É socorro bem presente na hora da angústia, né? Refúgio e fortaleza. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Jesus ressuscitou. Ele sofreu tudo aquilo, mas ele ressuscitou. Agora está à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e mortos. É esse Deus que nós cremos. Que Ele continue nos abençoando. Amém. Vamos ficar de pé para orar? Nosso Deus, o Senhor Jesus, santo, puro, nunca pecou, sentiu a ausência do Senhor quando estava ali na cruz, porque Ele estava levando os nossos pecados, para nos revelar que sim, nós vamos ter a mesma sensação. Parece que o Senhor não se importa, parece que o Senhor não liga, parece que o Senhor não ama, mas o Senhor ama, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Deus, nos dê paciência, aquela paciência de esperar no Senhor, porque o Senhor vai operar no seu momento, na sua hora, para o louvor da sua glória. O Senhor será glorificado. E o que importa é que o Senhor seja glorificado. Livrai-nos, ó Deus, da blasfêmia. Livrar-nos de cair em tentação. Ajuda-nos a ter uma fé como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Obrigado por esta hora, obrigado por este momento. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Está encerrado o culto.